A vida não tem sentido. Cada um de nós tem um sentido e damos sentido à vida. É um desperdício fazer essa pergunta quando você é a resposta. Joseph Campbell foi influenciado pela psicologia analítica de Carl Jung e seu extenso trabalho em mitologia comparativa e religião cobre muitos aspectos da experiência humana. Em sua obra mais conhecida O Herói de Mil Faces, publicada em 1949, Campbell descreve a jornada ou monomito do herói arquetípico compartilhado pelo mundo, sendo o herói aquele que serve e se sacrifica. Ele escreve: um herói se aventura do mundo cotidiano a uma região de maravilha sobrenatural, forças fabulosas são encontradas lá e uma vitória decisiva é conquistada. O herói volta dessa misteriosa aventura com o poder de conferir dádivas a seus semelhantes. A jornada do herói não é apenas uma história mitológica, mas está profundamente incorporada à condição humana. Ela conta a história de uma pessoa que enfrenta um problema de vida difícil e sua jornada para resolvê-lo através de uma transformação pessoal. Às vezes, a mudança é intencional, novos relacionamentos, casamento, um novo emprego, etc. E o herói é motivado a tentar e suportar o processo de mudança. Outras vezes, a mudança é não intencional, trauma, lesão, relacionamentos se desfazendo, etc., deixando o herói chocado. A jornada do herói fornece um modelo para toda mudança, intencional e não intencional. Pacientes que foram apresentados à jornada do herói como um meio de reconceituar seu distúrbio como uma busca de herói, em vez de uma tarefa estressante externa, mudaram sua atitude de passiva para ativa, ajudando-os a se tornarem os autores de suas próprias vidas. Isso foi clinicamente testado em uma ampla variedade de questões, como de ansiedade, depressão, trauma, vício, estresse pós-traumático e psicose. O papel do terapeuta é orientar e apoiar a mudança pessoal, atuando como mentor. Isso permite que os clientes se tornem heróis clientes, ajudando-os a reconhecer onde estão em seu próprio processo de mudança, como navegar em sua própria jornada de tratamento e escrever sua própria história de mudança. Em muitos dos mitos heróicos, a fraqueza do herói é equilibrada pelo surgimento de figuras tutelares fortes. Um herói central da mitologia grega é Aquiles, o maior de todos os guerreiros gregos. Quando menino, ele foi orientado pelo sábio centauro Quiron, tutor de deuses e heróis, que o instruiu nas artes da medicina, música, equitação e caça. Essas figuras semelhantes a deuses são, na verdade, representantes simbólicos de todo o psiquismo, a identidade mais ampla e abrangente que fornece a força que falta ao ego pessoal. Seu papel especial sugere que a função essencial do mito heróico é o desenvolvimento da consciência egoica do indivíduo, sua percepção de seus próprios pontos fortes e fracos, de uma maneira que o capacitará para as árduas tarefas com as quais a vida o confronta. O problema de vida significativo é uma situação onde o conhecimento e as habilidades existentes do herói não são mais eficazes. Ao encontrar uma solução, o herói é obrigado a deixar seu mundo familiar e conhecido e se aventurar no desconhecido. Problemas significativos da vida nos forçam a mudar, no entanto, muitos de nós somos relutantes em fazê-lo, pois não queremos sacrificar nosso conforto. Ignorar essas questões forma obstáculos inconscientes que nos dão um estado de empobrecimento da personalidade e inibem o crescimento das boas qualidades que jazem adormecidas em nosso psiquismo, tornando nossa sombra mais escura e densa. Perdemos o controle de nossa vida e nos tornamos fantoches da existência. Como escreve o filósofo estoico Sêneca: o destino guia o disposto e arrasta o renitente. É como se uma pessoa continuasse vivendo, mas sendo arrastada por correntes ou nadando contra as correntes do rio. Essa é uma atitude característica do neurótico, uma barreira artificial inventada por si mesmo que faz com que sofra de conflito interno, a fim de evitar enfrentar escolhas difíceis da vida. Campbell nos diz que os mitos heróicos fornecem ao indivíduo a inspiração para a aspiração. Os mitos têm a capacidade de ligar o cotidiano ao eterno, dar significado ao mundano. Introdução às fases da jornada do herói. Em O Herói de Mil Faces, Campbell identificou que a jornada do herói ocorre em 3 fases sequenciais: separação, iniciação e retorno. Essas são subdivididas em 17 subestágios. No entanto,
estaremos usando a adaptação mais popular e moderna de Christopher Vogler, detalhada em seu trabalho A Jornada do Escritor, que é inspirada em Campbell. Ele propõe uma jornada do herói de 12 estágios. O primeiro estágio da jornada do herói é o mundo comum, referindo-se à vida familiar de alguém, rotina diária, estresses e alegrias do trabalho, conexões familiares e sociais. Uma característica comum é uma crescente consciência de que algo não está muito certo, a vida de alguma forma está faltando. Por exemplo, um funcionário pode estar ciente de que o prazer em seu trabalho vem diminuindo há algum tempo, mas as demandas de seu dia a dia ou preocupações sobre encontrar um trabalho alternativo o levam a uma situação cada vez mais estressante, então eles se apegam ao seu mundo comum. A fase de separação da jornada do herói começa com o segundo estágio, o chamado da aventura, perturbando o conforto do mundo comum do herói e apresentando-lhe uma busca que deve ser realizada. Chamados não intencionais podem incluir a descoberta de uma infidelidade, a morte de um ente querido, o diagnóstico de uma doença, etc., enquanto chamados intencionais incluem buscar uma nova carreira, mudar de cidade, a chegada de um primeiro filho, etc. O chamado da aventura separa a pessoa dos aspectos de sua vida anterior e causa ansiedade. Muitos ficam sobrecarregados e acreditam que seu problema está além de suas capacidades, levando ao terceiro estágio, a recusa. Este é um estágio muito comum e importante que comunica os riscos envolvidos na jornada à frente. No entanto, permanecer no estágio da recusa levará a uma deterioração da vida e relacionamentos de alguém. A pessoa se encontra com pouco ou nenhuma motivação, destacando a ineficácia de suas estratégias de enfrentamento. Essa situação desconhecida causa estresse, já que a pessoa é incapaz de lidar com o problema da vida. Nesse ponto crucial de virada, o herói precisa desesperadamente de orientação, levando ao quarto estágio, se encontro com o mentor. O mentor é o arquetípico sábio ancião. Seu papel é ajudar o progresso do herói rumo à realização de que a mudança pessoal é uma necessidade para a resolução de seu problema, dando-lhe treinamento prático, conselhos sábios ou autoconfiança para superar os medos iniciais, permitindo que ele passe da inação para a ação. Essas figuras tutelares não precisam necessariamente ser físicas, podem também ser seu filósofo favorito, figura pública, membro da família ou qualquer outra pessoa que você admira como seu ideal. Quando o herói está comprometido com a mudança, entramos na segunda fase da jornada do herói, iniciação, e no quinto estágio, cruzar o primeiro limiar. O herói agora deixa o porto seguro do mundo comum e entra no mundo especial, um lugar desconhecido onde se confronta com seu dragão, seu pior medo, evento, pessoa, situação ou memória evitada por muito tempo. À medida que os desafios se tornam mais difíceis, o herói aprimora suas habilidades e ganha experiência. No entanto, à medida que os desafios aumentam em complexidade, as demandas colocadas sobre o herói levam a níveis mais altos de ansiedade, e seu primeiro confronto com o dragão provavelmente vai falhar. Sem ajuda, ele pode considerar desistir. No sexto estágio, testes, aliados e inimigos, o herói explora um mundo especial e enfrenta testes e inimigos. Aqui ele deve buscar aliados, forças amigas que apoiam tentativas de mudança e diminuem o isolamento do herói. Uma barreira comum aqui é o medo de pedir ajuda, de ser visto como menos capaz ou de possivelmente ser rejeitado. Irônico é que a vulnerabilidade se torna uma habilidade-chave na resiliência, ao invés de um sinal de fraqueza. O sétimo estágio é a aproximação da caverna mais profunda, onde é preciso fazer os preparativos finais antes de descer para o desconhecido. Quando o herói está pronto, ele enfrenta o oitavo estágio e a aprovação suprema. É o maior desafio até agora, o momento em que tudo parece perdido para o herói. Muitos sentem que estão de volta à estaca zero. Felizmente, os aliados testemunharam esse grande revés e estão presentes para ajudar o herói. Ao longo do tempo, o confronto repetido com o dragão leva à crescente realização de que o que antes era acreditado impossível agora é possível. Depois de enfrentar o desconhecido e derrotar o dragão, o herói passa por uma morte e renascimento psicológicos. A morte de um velho aspecto de si mesmo e o nascimento de um novo eu, mais capaz. O herói obtém insights,
recebendo isso como sua recompensa, 9º estágio. Mas a jornada ainda não acabou. Agora começa a terceira fase, o retorno. No 10º estágio, o caminho de volta, o herói deve manter sua recompensa e retornar ao mundo comum, mas no caminho será confrontado com mais inimigos e dragões. No entanto, o herói sabe que não há como voltar e está motivado a continuar. No 11º estágio, e a ressurreição, o herói exausto deve passar por uma segunda morte psicológica, vivendo uma ressurreição com os atributos de seu eu comum, além dos novos insights da jornada e personagens que conheceu na estrada da vida. Ele passa da dependência à responsabilidade, do silêncio a encontrar sua voz. O herói aumentou sua resiliência e aprendeu a regular o medo, a tristeza e outras emoções que surgem ao tomar uma atitude. Agora ele está purificado da terra dos mortos e pode voltar para casa, levando ao 12º e último estágio, o retorno com o Elixir. O Elixir é a recompensa final ganha na jornada do herói. É algo para o herói compartilhar com os outros, ou algo com o poder de curar, sabedoria, amor ou simplesmente a experiência de sobreviver ao mundo especial. O herói retorna ao seu mundo comum com um novo eu, tendo enfrentado perigos terríveis e possivelmente a morte, mas agora anseia pelo início de uma nova vida. Este não é apenas um caminho linear de uma só vez, mas, na verdade, um processo cíclico que dura a vida toda. Vez após vez, você é chamado ao reino da aventura, você é chamado a novos horizontes. Cada vez, há o mesmo problema, ouso. E então, se você ousar, os perigos estão lá, e a ajuda também, e a realização ou o fiasco. Essa consciência de ver a vida como uma jornada do herói permite que o caos e os desafios da vida tenham uma certa sequência e propósito. Nos dá uma estrutura bela para lidar com os problemas da vida. Um evento indesejado pode ser visto como um chamado para a aventura, eventos difíceis da vida como enfrentar seu dragão. Quando alguém os completa, recebe uma recompensa, transformando-se em um novo eu, com um elixir para compartilhar a experiência de seu mundo especial com os outros. A jornada do herói é a busca para encontrar a coisa interior que você basicamente é. Siga sua alegria. Uma das frases mais frequentemente repetidas de Campbell é siga sua alegria. Se você seguir sua alegria, se colocará em uma espécie de caminho que esteve lá o tempo todo, esperando por você, e a vida que você deveria estar vivendo é aquela que você está vivendo. Quando você pode ver isso, começa a conhecer pessoas que estão em seu campo de alegria, e elas abrem portas para você. Eu digo, siga sua alegria e não tenha medo, e portas se abrirão onde você não sabia que iriam se abrir. Seguir a própria alegria não é simplesmente fazer o que gosta de fazer e certamente não o que nos mandam fazer. É buscar profundamente dentro de si mesmo e identificar aquela busca ou necessidade ardente pela qual é verdadeiramente apaixonado, se entregando absolutamente a ela, e o resto seguirá. As pessoas dizem que o que todos buscamos é um significado para a vida. Não acho que isso seja o que realmente buscamos. Acho que o que buscamos é uma experiência de estar vivo, para que nossas experiências de vida no plano puramente físico tenham ressonâncias com nosso ser mais íntimo e realidade, para que realmente sintamos o êxtase de estar vivo. Essa sensação de êxtase ou alegria está associada à jornada do herói que enfrentamos diariamente nesta vida, ele escreve, a experiência da eternidade aqui e agora é a função da vida. A eternidade não é algum momento posterior. A eternidade não é nenhum longo tempo. A eternidade não tem nada a ver com o tempo. A eternidade é aquela dimensão do aqui e agora que todo pensamento em termos temporais corta, é a experiência da eternidade aqui e agora, em todas as coisas, consideradas boas ou más. O céu não é o lugar para ter a experiência, aqui é o lugar para ter a experiência. Quando percebe que a eternidade está bem aqui e agora, que está em suas possibilidades experimentar a eternidade de sua própria verdade e ser, então você entende o seguinte: aquilo que você é nunca nasceu e nunca morrerá. Espero que tenha gostado deste vídeo. Você pode apoiar o canal se inscrevendo ou dando like, comentando ou compartilhando o conteúdo. Obrigado por assistir.